Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, pessoal de casa. Como que eu dou oi pro pessoal de casa? Ah, tá. Calma, a gente está com problema de comunicação. Como que eu dou oi? Oi, pessoal de casa. Bom que o pessoal daqui viu que nem é só comigo, né? Bom, gente, eu tô com uma missão aqui gigante, que é de praticamente encerrar esse festival. Depois de uma intensidade de conteúdos que vocês receberam, eu sou a penúltima pessoa a me apresentar nesse palco. Então, eu já quero iniciar agradecendo vocês por estarem aqui. Eu quero que esse seja um momento muito legal, onde a gente consiga falar de produto, onde a gente consiga falar de processo, onde a gente consiga falar de inovação inclusiva, mas que, para além disso, que vocês voltem para casa com alguma coisa dessa conversa, né? Que vocês tenham aí um acessório para colocar dentro da bolsa e conseguir aplicar nos seus produtos, processos e tantas outras coisas. Bom, antes disso, quero me apresentar. Eu sou a Andresa, CPO e cofundadora da Futuros Possíveis. Hoje, dentro da Futuros Possíveis, o nosso principal objetivo, né, é gerar insights com foco em dados e que esses dados representem o nosso Brasil. Então, a gente tem falado muito, questionado o futuro para quem, e a gente tem feito isso olhando para a inteligência artificial, olhando para produtos, olhando para processos, em parcerias com grandes empresas do mercado. Nós acabamos de lançar a nossa pesquisa sobre o futuro do trabalho, onde estamos e para onde vamos, e é uma pesquisa que retrata muito do que a gente vai falar aqui hoje também. Para além disso, eu sou mineira, uma mineira de Contagem, que ama pão de queijo. Então, se tiver alguém aí na plateia ou em casa que ama pão de queijo, pode me convidar para a gente tomar um café e comer um pão de queijo. Dúvidas? Eu já começo essa conversa um pouco diferente, né? Eu quero disponibilizar um QR Code para vocês mandarem suas dúvidas. Depois que encerrar essa conversa, a gente tem um momento para dúvidas. Mas eu quero dar oportunidade para aquela pessoa que tem vergonha de levantar a mão e falar na frente de todo mundo, aquela pessoa que está em casa, mas que acha que não vai ter a pergunta respondida, ou até mesmo aquela pessoa que quer fazer uma pergunta, mas não sabe exatamente como colocar em palavras no microfone. Esse é o seu momento. Pode mandar a sua dúvida nesse QR Code, depois eu e o Paulo vamos responder aqui. Se eu não conseguir, ele responde para vocês e a gente consegue seguir aqui nessa conversa. Bom, e aí, conseguiram anotar o QR Code? Tudo certo? Pessoal de casa? Quando a gente fala sobre rotina, né? Eu acho que a gente está bem parecido com esse meme, né? As rotinas cada vez mais corridas, e é uma intensidade de informação, um volume de informação muito grande, muita coisa acontecendo, e eu acho que a gente tem sempre uma sensação no fim do dia de que a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas você tem uma lista imensa de coisas para fazer, uma lista imensa de transformação digital para fazer, uma lista imensa de tarefas para implementar. E quando chega no fim do dia, você está sem saber o que foi feito. Porque as nossas rotinas estão cada vez mais corridas. Só que no meio disso tudo, no meio dessas rotinas cada vez mais corridas que a gente vivencia, tem muita coisa acontecendo. Inclusive a inovação. E aí a gente entra num ponto, né, Paulo, que a gente fala que inovar não é mais o futuro. Inovar já foi o futuro. Inovar é o presente. Isso se aplica em tudo que a gente tem feito, né? E aí, vamos pensar que a gente está com as rotinas cada vez mais corridas, tanta coisa acontecendo, tanta coisa sendo gerada, e eu queria saber como fica a nossa capacidade de inovação no meio disso tudo. Mas antes, eu queria perguntar para vocês o que é inovação. Ou o que vem na sua cabeça quando se fala em inovação. Vamos pensar que a gente vai definir a inovação com uma foto. Então, eu queria que vocês pensassem
o que é inovação para vocês. Se alguém quiser levantar a mão, dar um grito ou não, a gente segue e eu falo o que eu penso em relação à inovação. O que é inovação para você? Olha, sendo da área de tecnologia e até inteligência artificial, a inovação é pegar aquilo que se tem no presente e projetar ele no futuro. Então, a inovação ela está em constante movimento, ela está nova. Obrigada. Para quem está em casa, ele falou que a inovação está em constante movimento, que é pegar o que se tem no presente e aplicar no futuro. Alguém mais quer pensar em inovação? Você. Eu penso que inovação é solucionar os mesmos problemas, só que com uma ótica diferente, isso envolvendo tecnologia. Boa. Solucionar os mesmos problemas com uma ótica diferente, envolvendo tecnologia ou não. Mas envolve tecnologia às vezes, né? E quando a gente pensa em inovação, se você jogar no Google, por exemplo, inovação, vão vir várias imagens. Por exemplo, tecnologia, óculos de realidade virtual. Quem já viu isso ser relacionado à inovação, levanta a mão. Pode ser que venham até alguns robôs, né? Então, tem muita aprendizado de máquina, machine learning, tudo relacionado à inovação. E, sim, isso é inovação. Mas isso aqui também é. Eu queria que fossem sinceros. Pode ser com vocês mesmos, não precisa levantar a mão, tá? Quem foi que pensou em inovação nesse sentido? Temos 2 pessoas na plateia que pensaram em inovação nesse sentido. E é muito engraçado, né? Porque a gente tem uma mente muito condicionada a pensar em inovação, a pensar produtos e alguns processos com um único viés e com uma única vivência, né? E aí existe uma explicação para isso, né? Eu iniciei falando que nós estamos com rotinas cada vez mais corridas. E a gente pensa a inovação com um único foco, porque pensar cansa, gente. E está todo mundo exausto. Pensar cansa demais. E quando a gente já está cansado de tudo aquilo que está martelando na nossa mente, a gente vai para a opção mais fácil. Por isso que quando a gente fala de inovação e de desenvolvimento de produtos, não é só sobre o que se aprende na faculdade, o que se aprende em um curso, o que se aprende em um livro. É também sobre a vivência. Porque na construção de produtos, a gente utiliza a nossa vivência. E essa vivência, ela precisa ser treinada para olhar para outras perspectivas. Do contrário, nós teremos sempre os mesmos produtos e a gente não consegue pensar os produtos do futuro. Estamos aqui em uma empresa que é uma empresa feita de futuro. E o que eu quero trazer para vocês é justamente que se a gente não olhar para produtos com foco em futuro, a gente não consegue pensar em produtos melhores. Porque a gente está sempre com um pensamento viciado, cansado, e a gente não consegue trazer isso para a conversa. Bom, quando se tratam de decisões que a gente toma por dia, cerca de 35 mil decisões são tomadas. Segundo algumas estimativas, né, que foi uma pesquisa em um jornal americano, Wall Street Journal, um ser humano toma cerca de 35 mil decisões por dia. Eu acho que se a gente colocasse um robô para tomar 35 mil decisões por dia, ele dava uma bugada, né? Às vezes isso acontece com a gente. Mas quando a gente toma cerca de 35 mil decisões por dia, a gente tem uma forma de tomar essas decisões. Então, a gente tem ali um pensamento rápido, que é algo condicionado ao nosso cérebro, e tem um pensamento devagar. O pensamento rápido é aquele pensamento de você ver uma foto e você dizer o que está vendo naquela foto. Esse é um pensamento rápido. Então, você, por exemplo, olha uma foto de uma mulher e você dá as características. Olha, essa é uma mulher que está sentada com roupa tal. O pensamento devagar é quando alguém vira para você e fala: quanto é a raiz quadrada de 250? E aí você leva um tempo para processar aquela informação. O fato é que
a maior porcentagem dos nossos vieses estão condicionadas ao pensamento rápido, porque é aquela resposta rápida que a gente dá para tudo. E cerca de 85% das nossas decisões são tomadas de maneira inconsciente, ou seja, no pensamento rápido. E aí, 15% apenas dessas decisões são tomadas de maneira consciente. A maneira consciente é aquele tempo que você tem para parar e falar, tá, deixa eu analisar isso aqui para depois tomar uma decisão. O pensamento rápido e o viés inconsciente, ele também aparece, por exemplo, quando você está criando um produto e você desenvolve aquele produto especialmente para um público, porque você entende que um público específico pode vir a não utilizar ele. Por exemplo, vamos trazer aqui um exemplo. Você está desenvolvendo um relógio, tá? E eu vou trazer um exemplo que já aconteceu, sem citar nomes de empresas. E esse relógio, ele é condicionado a homens. É um relógio esportivo, é um relógio que mede os passos da pessoa, mede a saúde, mede o sono. É um relógio extremamente moderno. Acontece que, em um momento, esse relógio recebeu uma atualização para medir a saúde da mulher. E aí, a gente abriu esse relógio para um novo público. Aí, a gente desenvolveu um produto para um público, mas a gente condicionou ele a outro público também. E aí, do outro lado, a gente tem uma pessoa que consome esse produto. Então, a gente vai pensar em uma mulher de meia idade que está tentando engravidar. E aí, essa mulher, ela comprou esse relógio na esperança de que ela tivesse ali alguns inputs do dia a dia. Então, você está indo bem, você chegou no primeiro mês da sua gravidez, ou algo do tipo, seu bebê está bem. A gente trocou, né, o objetivo daquele produto. Acontece que em um certo momento, né, que a pessoa que consumiu aquele produto comprou, ela, de certa forma, ela já não tinha mais o bebê. Ela acabou passando por um aborto espontâneo. E no relógio não tinha uma opção de excluir a gravidez. Ela precisou ficar até o 9º mês, recebendo notificações dizendo: parabéns, o seu bebê hoje está bem, você hoje está bem, o seu bebê cresceu. Entende quando o nosso pensamento está condicionado a um único público, a gente não consegue pensar no básico que a gente vai entregar para o outro? Imagina se naquele time tivesse uma única pessoa que olhasse para aquele produto com um viés um pouco diferente e dissesse: olha, eu acho que a gente precisa implementar uma nova funcionalidade aqui. A gente evitaria muitos problemas, tanto para a empresa quanto na concepção do produto. E aí, que tudo que a gente está falando aqui é relacionado a vieses. E é aí que eles aparecem, né? Os vieses inconscientes. E aí essa conversa, gente, é muito importante dizer que não é uma conversa sobre culpa. Não é uma conversa sobre responsabilização. É uma conversa para chamar a atenção e trazer, de fato, a nossa responsabilidade enquanto pessoas que criam produtos para isso, para os vieses que nós temos na produção de produtos. Os vieses inconscientes são atalhos mentais que nos ajudam a tomar decisões à medida em que o cérebro processa milhares de informações por segundo. Então, os vieses inconscientes, eles acontecem, por exemplo, pessoalmente, né? Nessas situações que eu trouxe para você, ou, por exemplo, quando inconscientemente a gente já tem uma persona de pessoa que oferece risco. Então, se você está caminhando na rua, vem aquela pessoa que pode te oferecer risco, você já trava. Ou, inconscientemente, quando as nossas expectativas são quebradas. Por exemplo, você chegar em um consultório médico e a sua médica ser uma médica negra. Isso é raro de acontecer, gostaria que acontecesse mais. Mas acaba que a nossa expectativa naquele momento ela é quebrada, né? O cérebro ele fica um pouco confuso com aquela informação. Acontece muitas vezes isso na criação de produtos. E aí, por que eu estou falando isso? Porque produtos são desenvolvidos por pessoas e para pessoas. E as pessoas têm vieses. E aí é muito importante pensar nessa concepção, qual é a relação dela
seja com diversidade, que a gente tanto gosta de chamar, mas principalmente com vieses inconscientes na concepção dos produtos que a gente tem feito. Porque isso vai impactar diretamente os resultados que a gente cria. E aí, vou dar um exemplo para vocês que tem aqui em São Paulo, tá? Aqui em São Paulo, em alguns bairros, tem uma nova tecnologia de uma empresa X. Essa tecnologia é como se fossem totens, são totens, na verdade, com câmeras 360. E aí, oferece uma segurança ali para a pessoa que está naquele condomínio ou naquele bairro. Curiosa que sou, fui tentar entender o que tinha por trás de tanta tecnologia, né? Porque realmente, se é uma funcionalidade que oferece segurança, que ótimo, vamos tentar olhar para isso. E aí eu descobri que a forma dessa empresa identificar se a pessoa é suspeita ou não, são com base em informações que ela tira do banco de dados da polícia. Se a base tem viés, o produto tem viés. É muito complexo lidar com isso. Quando nós temos notícias, e eu não preciso nem trazer aqui para a gente não chover no molhado, de que grandes big techs criam robôs que em menos de 24 horas se tornam racistas, ou, por exemplo, pessoas famosas que são inseridas em bancos de dados de pessoas suspeitas, como, por exemplo, o caso do B. Jordan, que é um ator que foi inserido em um banco de suspeitos brasileiros. Então, isso é muito sério. E é importante trazer isso, porque se a gente não olha para viés, a gente não para pensar que talvez essa seja a base que a gente esteja utilizando no nosso produto, né? Não essa, mas talvez uma base parecida. Então, novamente, produtos são feitos por pessoas e para pessoas. E se a gente está desenvolvendo um produto para pessoas, é essencial que a gente questione o viés que pode estar por trás daquela inteligência. Porque a gente entra em um formato um pouco cômodo, que é dizer, nossa, mas agora a gente tem a inteligência artificial, né? Agora a gente tem a IA generativa. Eu não sou tão responsável pela criação desse produto. Por mais que nós tenhamos a IA generativa, os dados inputidos na tecnologia de IA generativa, eles são inputidos por pessoas. E, novamente, as pessoas têm vieses. E aí, o que eu queria trazer para vocês é que a sua forma de inovar tem vieses. Desculpa dizer isso, né? Um pouco decepcionante. Mas sim, porque nós crescemos, vivenciamos e estamos em um ambiente 100% formado por vieses. Nós crescemos em um país que é 100% formado por vieses. E se a gente não admite que a nossa forma de inovar tem vieses, a gente não consegue desenvolver esses produtos do futuro que a gente tanto fala. Então, sim, a sua forma de inovar tem vieses, a sua empatia tem vieses, e os produtos que por muitas vezes a gente cria têm vieses. E aí, Andresa, tá bom, agora que você veio aqui, me falou isso tudo, apontou o dedo na minha ferida, que eu estou aqui chateada porque você fez isso, me dá uma solução, né? Me ajuda um pouco a entender um pouquinho sobre isso. E aí eu quero trazer para vocês um acrônimo, que é aquilo que eu falei que vocês vão levar na bolsa, sabe? Para vocês usar lá na frente. Que eu quero que vocês mentalizem e memorizem o que a gente vai trazer aqui. Eu procurei trazer um acrônimo bem fácil, para que vocês saibam como agir em algumas situações e o que implementar na construção de produtos de vocês. E aí, a gente vai começar com a primeira letra. Esquecer. A primeira palavra, na verdade, desculpa. Primeira letra primeira palavra, esquecer. Lembra lá atrás que eu trouxe para vocês a inovação? Então, a inovação com foco em inteligência artificial, mas a inovação também com foco na churrasqueira de tijolo, né? Que é algo que eu utilizei e utilizo muito na vida.
O esquecer, ele faz parte disso. É esquecer todas as certezas que você tem em relação à criação de um produto. Porque é na certeza que a gente inova, né? Na incerteza que a gente inova, na verdade. Se a gente mantém uma certeza constante, a gente não consegue inovar. E o esquecer, ele nos ajuda a inovar com um pouco menos de vieses. Não dá para tirar tudo, mas dá para inovar com um pouco menos de vieses. Que é esquecer toda aquela certeza. Nossa, mas eu acho que essa faixa etária não vai fazer parte do meu produto. Tem certeza? Vamos fazer uma pesquisa para entender isso? Vamos trazer quais dados corroboram essa decisão que a gente está tomando? Tá, estamos criando um produto. Como que está a nossa equipe? Qual é a percepção da equipe? Está todo mundo de acordo? Vamos trazer uma pessoa diferente de fora? Não precisa ser uma nova pessoa para a equipe. Pode ser uma pessoa que vai dar só uma percepção, mas que seja uma pessoa diferente. E, principalmente, que seja uma pessoa com um viés menos viciado que o seu. Será que o esquecer, ele não pode fazer parte ali da criação do seu produto? Quando você dizer, poxa, mas eu tenho certeza que isso aqui atende tal público. E atende bem, porque eu tenho certeza do meu produto. Será que não vale questionar um pouquinho? Não questionar a competência, mas questionar principalmente se o seu produto atende de fato as pessoas que você gostaria? Se ele está abarcando as pessoas que você gostaria de abarcar? Depois, a gente tem o repensar. Então, a gente começou com E de esquecer e agora R de repensar. Repensar o quê, Andresa? Repensar o produto que você está criando. A gente falou aqui antes sobre transformação digital. Repensar a forma que a gente faz transformação digital e com quais pessoas a gente faz essa transformação digital. O quanto trazer pessoas com um viés um pouco menos viciado para a nossa transformação digital pode fazer com que o meu produto chegue cada vez mais longe. O quanto repensar tudo que eu tenho de certezas, né, em relação ao produto pode fazer com que ele chegue mais longe. E, principalmente, né, o quanto repensar para quem eu direciono aquela decisão pode fazer total diferença no processo que eu estou criando. Então, esquecer e repensar. E aí, dentro do repensar, a gente tem uma pergunta que eu gosto de trazer sempre, que a gente fala tanto na construção de futuro, né? A gente fala tanto no desenvolvimento de novos produtos, a gente fala tanto sobre criar os produtos do futuro, pensar em empresas do futuro, criar mecanismos do futuro. E é sempre importante se perguntar, o futuro está sendo construído na perspectiva de quem? Quem tem feito esse futuro que a gente tanto almeja, que a gente tanto deseja, né? E a gente pode transformar o futuro para processo. O processo está sendo construído na perspectiva de quem? O produto ele está sendo construído na perspectiva de quem? Porque é importante a gente se questionar na perspectiva de quem que a gente constrói todo esse produto e tudo que a gente tem pensado de ideal, né? Tudo que a gente tem colocado no mundo. Eu acho que questionar a perspectiva que a gente tem construído as coisas faz muito sentido. E depois, assumir. Então, a gente falou sobre o E de esquecer, o R de repensar, e a gente chegou no A, que é de assumir. Assumir aquela frase um pouco dolorosa que eu falei com vocês, que é, a sua criação de produtos tem vieses. Que é, gente, eu sou uma pessoa que tem vieses. Não está tudo bem, mas eu sei que isso acontece. Eu sou uma pessoa que tem vieses. E como eu faço para lidar com isso? Porque a partir do momento que você assume, você consegue lidar. Então, como eu posso evoluir nesse processo de criação, onde eu considere menos vieses e muito mais a percepção de outras pessoas? Porque se a gente entra no estado de negação, a gente não consegue evoluir o nosso produto. Se a gente entra no estado de certeza que o nosso produto está incrível e que a gente não precisa repensar nada, a gente não assume que a gente precisa avançar na criação desse produto. E aí, por que eu trouxe isso para vocês, né?
Porque pensar em inovação é pensar em futuros. E não se constrói futuro sozinho. Né? Não se constrói um produto sozinho. Não se constrói um processo sozinho. Sempre que você pensar sobre produto, sobre processo, uma coisa que você pode fazer é pensar numa nova era. Esquecer, repensar e assumir. Esquecer um pouco das suas certezas, repensar o seu processo de criação e assumir que, na maioria das nossas criações, nós temos vieses. E esses vieses impactam diretamente toda a nossa criação. Bom, vou abrir agora para as perguntas. Obrigada. Vamos pegar aqui para ver se nós temos perguntas no nosso QR Code. E a gente também vai abrir para perguntas aqui pessoalmente, certo? Beleza. Bom, vamos lá. Alguém já quer perguntar aqui pessoalmente? E temos várias perguntas no QR Code. Nossa, ainda bem que eu separei tempo para a gente falar sobre isso aqui, né? Já temos alguma pergunta na plateia? Boa, temos uma pergunta aqui, ó. Na sua percepção, quais os desafios éticos e de vieses da IA na produção de produtos? Uma pergunta muito boa. A gente, há um tempo atrás, vamos dizer aí, semana passada, a gente estava falando sobre diversidade e inclusão, né? E as empresas estavam sem entender como a diversidade e inclusão pode impactar a produção de produtos, de processos, ou o que seja dentro da empresa, né? Como que a diversidade e inclusão entra na estratégia de negócio? Acontece que agora não é mais negociável. Porque quando a gente fala de IA generativa, a gente tem uma conversa que está estritamente ligada a vieses. Porque se a gente fala de uma IA generativa, a gente está falando de que quem produz essa IA, geralmente, são pessoas de meia idade, pertencentes a um único grupo, e que elas são muito iguais. Elas não se parecem comigo e não se parecem, inclusive, com muitas das pessoas que estão sentadas aqui. Porque a gente tem um grupo específico de pessoas desenvolvendo essa IA generativa. E se a gente não traz a conversa de diversidade e inclusão, viés inconscientes, para dentro do processo de criação e desenvolvimento da IA generativa, a gente tem problemas como esse que eu trouxe para vocês dos totens aqui em São Paulo. A gente tem problemas como desenvolverem uma tecnologia que vai identificar pessoas suspeitas em um aeroporto e essa tecnologia ser feita através de um mapa de calor. Então, a gente está diante de uma tecnologia que inclui algumas outras pessoas e exclui outras. E entendendo que essa tecnologia vai estar na mão de mais pessoas, né? Ela não está tão restrita, a conversa sobre viés e diversidade e inclusão é quase que impossível de não ser colocada na questão. Tem alguma pergunta aqui pessoalmente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa, vou seguir aqui com as nossas perguntas. A Bia perguntou, existe alguma ferramenta que mapeia possíveis vieses e, principalmente, como contorná-los? Não. Infelizmente, queríamos que tivéssemos uma ferramenta que mapeia isso, mas eu acho que a ferramenta mais poderosa são as pessoas. E, principalmente, a diversidade das pessoas, né? Então, aquele MVP de produto que geralmente a gente deixa só dentro ali do nosso time, da nossa empresa, talvez valha tentar levar para a percepção de outras pessoas. Porque essas pessoas, sim, podem trazer alguns vieses. Elas podem trazer insights tão simples para elas que para você pode ser algo gigantesco. Porque quando a gente fala de vieses, a gente também fala de vivência. E ainda não é possível ter uma inteligência artificial, por exemplo, que mapeia a vivência de pessoas. E, em especial, a vivência de pessoas diversas. Você tem dica de livros para ajudar a melhorar o nosso viés? Bom, tem uma série que
que se chama The Code Bias, na Netflix. Indico muito. Tem um livro, eu sinto muito de não lembrar a pessoa autora agora, que se chama Mulheres Invisíveis. Fala muito sobre o viés, como o viés exclui mulheres de algumas narrativas. E eu posso passar para o time depois para que a gente compartilhe com todo mundo que está aqui e com as pessoas de casa também. E, além disso, eu indico ouvir, algumas pessoas falando sobre experiências. Então, essa série ela ajuda muito. E tem algumas pessoas que trazem essas experiências de vieses nas narrativas. Então, tem um documentário da Netflix que abarca todas as pessoas que já passaram por erros de vieses em produtos e ele consegue traduzir ali um pouco do que as pessoas vivenciaram. Diga. A Nath vai correr lá que nós temos uma indicação preciosíssima. Espera aí. Eu tenho uma indicação para fazer, que é o Corre Delas, da agência Óbvios. São todas mulheres pretas que falam sobre carreira na real, que é o que elas falam lá sempre. E pensando nisso tudo que você falou, eu queria saber como que a gente pode pensar no futuro para todos. Isso o recado agora indo para a gestão. Como que é feita essa inclusão? Hoje eu vi vários palestrantes incríveis aqui. E uma coisa que me doeu muito, que é o que eu tento trazer para todas as empresas, é o trabalho colaborativo. Como que a gente coloca todo mundo na mesa e faz todo mundo falar? Pessoas que não são enviesadas tendem a ter mais espaço. E o papel de você abrir o espaço para uma pessoa que é preta, uma pessoa para uma mulher, uma pessoa não binária, uma pessoa trans, é um desafio. E eu falo isso porque já teve reuniões em que eu tive que me posicionar por conta de agressões para outros grupos que não o meu. Mas estar no lugar certo e como a gente vai fazer a gestão, começar a olhar para essas coisas. Falar, vamos trazer uma pessoa diversa para cá, que nem você falou. Como que a gente vai construir esse futuro? Boa, obrigada pela pergunta. O Corre Delas é incrível, a Luanda Vieira é maravilhosa, assim, tem um trabalho incrível também ali dentro do Corre Delas, então super indico. Quando se trata em como vamos criar esse futuro, passa por um trabalho colaborativo, então não dá para construir futuro sozinho, mas também passa pela consciência de negócio. Aqui a gente não está falando de diversidade, inclusão, algo que a gente vinha batendo na tecla e pedindo, nossa, vamos adicionar isso dentro das empresas. A gente está falando de uma estratégia de negócio. E se a sua empresa, o seu negócio, quer pensar em evolução de processos com foco em tecnologia e a generativa, as pessoas precisam estar no centro da conversa. Passou da hora de nós termos pessoas diversas criando produtos e não só consumindo esses produtos. Porque quando nós temos essas pessoas só consumindo esses produtos, a gente tem um problemão. Então, a gente está falando aqui de inteligência de negócio. A gente não está pedindo nenhum favor e a gente também não está falando... Nossa, nós precisamos incluir algumas pautas em específico dentro da conversa. A gente está falando que sem essas pautas a conversa não pode existir. Porque se ela existir, ela vai ser ineficaz, ela vai ser incompleta e ela não vai conseguir abarcar o que vocês precisam enquanto produto. Então, eu acho que a conversa, principalmente com a diretoria, com as lideranças, é o fato de que a gente tem olhado para a diversidade e inclusão e para vieses algoritmos em especial de uma forma um pouco mais séria. Aqui a gente não está falando de algo, de algum talvez. A gente está falando de uma certeza, É algo histórico e é algo político que abarca tudo que a gente tem feito, sabe? A gente está falando de estratégia de negócio. Boa. Aqui a gente tem mais uma pergunta, dá tempo? Mais pergunta aí, gente? Mara. Ok. Oi, Andresa. Prazer. Oiê. Sou muito sua fã, já tinha assistido essa sua palestra. Obrigada. Obrigada, te acompanho. Eu queria saber como que a sua empresa tem, de certa forma, colaborado assim, com essa questão da IA estar enviesada, eu acompanho alguns projetos seus, algumas palestras, mas até para a gente, assim, de produto... consumir esses conteúdos, por exemplo,
de repente, pegar o que vocês fazem dentro da startup de vocês, né, que é muito do que a gente fala aqui no Itaú, que é o olhar para fora, e conseguir trazer isso para dentro, sabe? Eu acho que falta também um pouco mais de conteúdo exposto, né? A gente se fala muito de IA, mas não fala como que a gente transforma essa IA mais inclusiva, sabe? Então, eu queria conhecer um pouquinho do Futuros Possíveis. Obrigada pela pergunta. Bom, o papel da Futuros Possíveis tem sido em furar as bolhas da narrativa de inovação, né? Então, esse é o nosso primeiro papel e nosso primeiro objetivo, né? Então, a gente traz a inovação e tenta traduzir ela para a maior quantidade de pessoas, né? Então, atualmente, nós estamos com o Brasil conectado, mas nós queremos chegar, inclusive, no Brasil desconectado. Né? Então, a gente traduz essas narrativas, por exemplo, do XSW, do Web Summit Rio. A gente fez um trabalho, inclusive, em parceria com o Itaú, onde a gente traduziu esses futuros, né? Onde a gente traduziu o que tem sido falado nesses eventos, que por muitas vezes são eventos estrangeiros, que não abarcam a maioria das pessoas, e a gente traz isso para as pessoas com o objetivo de mostrar para elas que tem muita gente lá fora fazendo inovação incrível, né, e que a inovação tem acontecido de uma forma sensacional no Vale do Silício, mas que a inovação também acontece nas periferias, né, e que a gente precisa olhar para isso com tanta força quanto a gente olha para fora. Além disso, a nossa principal responsabilidade é gerar dados que abastecem a mídia, né? Então, a gente gera essas pesquisas, a gente já falou sobre o futuro do trabalho, sobre o futuro das apostas esportivas online. A gente fez uma pesquisa sobre o futuro do esporte, a primeira pesquisa racializada do Brasil, que a gente trata esses pontos, com foco no Brasil. Então, a gente acaba pautando de uma forma diferente, porque quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de pessoas, a gente usa dados de fora, né? E aí a gente não consegue traduzir quem a gente tem aqui. Então, acabei de chegar do MIT, eu estava, na semana passada, fui para Boston, visitei o MIT, fui recebida por Harvard, por Babson, para justamente entender o que eles têm feito de tão diferente, né? E a forma que a gente pode traduzir esses futuros. Então, a gente segue nesse processo de tentar acessibilizar essas narrativas, e o nosso principal objetivo é que o papo de inovação ele chegue para a maioria das pessoas ou para todas elas. Obrigada, tá? Mais alguma pergunta? Eu acho que eu tenho mais uma aqui. A gente tem tempo, Nath? Pode fazer essa última, Adri. Manda bala. Nossa, eu vou ter que escolher, porque tem 15 perguntas. Tá. Aqui a gente tem uma observação que acho que a reflexão sobre racismo e IA deveria partir de quem faz ela, pessoas brancas, e inserir mais pessoas negras para tratar de vieses. Concordo super, e é parte do que a gente falou aqui, né? A gente tem um grupo de pessoas que desenvolve a IA generativa, e essa conversa ela precisa partir dessas pessoas, mas eu também concordo que nem sempre essas pessoas sabem que a conversa precisa partir delas, e aí acaba sendo o nosso papel trazer, olha, a gente precisa esquecer, repensar e assumir dentro desses processos. Como que eu posso te ajudar a criar um processo cada vez mais inclusivo? E aí temos a última, Nath, que ESG só existe para receber investimento? Pergunta polêmica, hein? Vamos encerrar com essa. Bom, gente, não deveria, tá? Não estou dizendo que isso não acontece em lugar nenhum, mas eu vou dizer o que, de fato, é uma prática, né? As práticas ambientais, sociais e de governança é basicamente assim, é algo que foi criado para que a empresa possa entender como que eu posso conviver melhor com o que eu estou criando e com o que já estava aqui quando eu cheguei. Então, é basicamente isso. E, a partir disso, as empresas criam estratégias com focos ambientais. Então, a gente está falando ali do meio ambiente, não só o abraçar uma árvore, mas também entender de onde vêm os nossos insumos, como que a gente faz uma logística reversa de insumos que a gente tem gerado para o planeta. E aí a gente tem o social, que é diversidade e inclusão, qual que é a inclusão das pessoas dentro da sua empresa, quem são as empresas que
você está contratando, e a governança, que é olhar para isso de uma forma sistemática e não somente uma vez no ano. Então, não deveria ser algo feito apenas para receber investimento. Deveria ser algo realmente estratégico, porque quando a gente fala sobre ESG, as pessoas, né, que podem, de fato, mudar o ponteiro e mudar um pouquinho desse status quo, estão dentro das grandes empresas e, principalmente, das pequenas. Então, esse é o principal objetivo. Tem mais alguma pergunta aqui? Encerramos, Nath? Pessoal, mais alguma pergunta? Temos uma aqui, pergunta. temos aqui. Eu vou aqui dar de frente, tá? Uma pergunta fácil. Fácil? Por favor. Oi, tudo bem? Prazer, Tudo bem. Guilherme. Prazer. Obrigado pelos ensinamentos ali e tudo mais. Eu tenho na verdade, uma contribuição e uma pequena pergunta que talvez seja complicada mesmo, tá? Eu sou de design. E, obviamente, que a gente é super sensibilizado com a questão de inclusão em todos os aspectos. E daí o que eu queria contribuir aqui é dizendo que existe uma fatia de oportunidade quando você fala de inclusão. Né? Talvez aquele 1% de crescimento que você queira alcançar, aquele do mercado super saturado, está justamente na questão de incluir todo tipo de pessoa. Certo? Eu acho que isso vira um superpoder ali na hora de argumentar. Só que acho que também há o desafio entre a visão de MVPs, né? Como o Joca comentou, de validar suas hipóteses e gerar valor rápido. E aí, como que né? Qual dica eventualmente você tem ou, né, sugestão para fazer esse balanço, né? Porque a inclusão às vezes também onera. Sim. Né? Onera em backlog, onera em dificuldade, complexidade, em todos os aspectos. Sim, sabe? obrigada. Nem sou eu que estou falando que a diversidade é um diferencial, é o Guilherme. Gente, quando se trata, né, desses processos, realmente acaba onerando pelo seguinte: a gente está acostumado com fluxo. Quando você põe algo diferente dentro desse fluxo, onera, porque é diferente, eu nunca lidei com isso, como eu faço, a quem eu recorro, é uma falha não prevista. Então, trazer a diversidade para dentro do produto não é algo fácil. Por isso que eu nem quis falar isso aqui para ninguém me culpar depois. A gente não está falando de algo fácil, mas inovar, ser o melhor do mercado e fazer a diferença no nicho que você está se propondo também não é algo fácil. No meio disso, incluir a diversidade, incluir um pouco menos de vieses, faz com que você tenha um produto que abarque a maior quantidade de pessoas. E aí a gente está falando de mais dinheiro, mais investimento, negócios mais estratégicos. Então, realmente não é fácil. Eu queria ter uma receita e te falar, olha, vai lá e faz assim, porque vai ser mais fácil. Mas quando você inclui a diversidade no negócio, é necessário intencionalidade. Senão, no meio do caminho, vai morrer. Se você não tem a intencionalidade de fazer aquilo da forma que tem que ser feito e falar, não, eu preciso validar esse produto com outras pessoas antes de colocar no mundo, realmente a gente acaba não se destacando. Então, o meu principal conselho é tentar validar com a maior quantidade de pessoas diversas possíveis antes de colocar no mundo. Até porque é um pouco mais difícil no início, mas economiza um tempo lá na frente, né? Porque a gente acaba não voltando, não tendo tantas refrações e não tendo tanta reclamação do público. Tá bom? Acho que deu, Nath. Tem mais uma, bora. Última, então, galera. Daqui a pouco a gente começa a cantar aquela música. Eu não vou embora. Bora. Não vão, gente, pelo amor de Deus. Oi, Andressa, tudo bem? Primeiro, parabéns aí pela pauta. Obrigada. Meu nome é Leonardo, eu sou analista de produtos e faço parte do Blex aqui no Itaú. Legal. Ontem a gente fez uma palestra tentando angariar, né? Eu faço parte da frente de networking aliados. E angariar novos aliados é sempre uma missão aqui dentro pra gente. A gente sempre vai trazer essas pautas com muita alegria e com bastante engajamento nas áreas, mas sempre procurando aquelas pessoas que podem mudar o ponteiro, que nem você falou. E eu queria saber de você, qual o discurso, o melhor discurso para a gente poder engajar essas pessoas, para que elas realmente mudem o ponteiro e assumam esse compromisso junto com a gente.
Só perguntas difíceis. Bom, a minha principal recomendação quando se trata de trazer pessoas aliadas, a gente precisa começar com dados, né? Então, eu acho que é muito importante trazer fontes que não sejam só a sua vivência ou a vivência das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Porque não é por mal, mas a dor que não dói na gente não é uma dor que vai me interessar. Então, é importante você trazer dados e você explicar o quanto isso se relaciona com a estratégia do negócio. Até porque eu iniciei essa conversa dizendo que as nossas rotinas estão cada vez mais corridas. Isso quer dizer que cada vez mais a gente vai optar por estar ativamente em locais e pensando produtos, claro, que sejam interessantes para o que a gente está fazendo. Então, é importante conseguir relacionar isso também com a estratégia do que a pessoa está fazendo, com a estratégia do negócio, tentar pensar em contrapartidas, né? Então, se essa pessoa, por exemplo, é da área de recrutamento, como a Nath, como vocês, enquanto grupo, podem contribuir para os processos de recrutamento da Nath? Porque, talvez, ao invés dela contratar uma consultoria externa, vocês podem trazer a percepção de vocês. O mesmo pode acontecer, por exemplo, para a área de design, como o Guilherme trouxe. Então, eu acho que trazer dados, fazer essa busca, né, intencional e, principalmente, correlacionar com a estratégia de negócio. Porque, de novo, não é só sobre diversidade, inclusão, a gente precisa de você. A gente está falando de estratégia de negócio. A gente está falando de algo urgente, de algo hoje, de algo a ser feito agora. Principalmente quando se trata da criação de inovação e de produtos do futuro. Tá bom? De nada, espero ter respondido. E aí, Bre? Acho que eu consegui, Arrasou. né? Consegui responder todo mundo. Espero que o pessoal de casa, tenha entendido. Obrigado por vocês estarem aqui. Se conectem comigo. Podem me dar um olá lá no Instagram. Posso encaminhar para vocês também a pesquisa, né, que a gente fez na Futuros Possíveis sobre o futuro do trabalho. Eu agradeço por vocês terem ficado comigo até esse momento. Eu espero que eu tenha agregado ou pelo menos virado qualquer chavinha aí na cabeça de vocês e que daqui para frente, quando vocês forem criar produtos, processos, que seja, vocês pensem em uma nova era. Esquecer, repensar e assumir. Beijo, gente. Obrigada.